que existem três maneiras principais da gente falar sobre liberdade. Existem pessoas que falam coisas tão absurdas que dá vontade de você falar, eu quero prender esse filho da puta pelo que ele tá falando. Se você não ordenar o seu livre-arbítrio e as suas escolhas em prol do maior bem possível, você não é livre de verdade. Você está sendo só mais uma ovelha e está repetindo o que os outros falam. Que já não basta o Estado falando nossos direitos e deveres. Você quer dar mais essa questão, essa parte da sua vida para ele. O debate de ideias é o local onde você realmente coloca à prova as ideias daquela pessoa e onde você mostra por A mais B que essa pessoa ela tá errada. Sua liberdade acaba onde a do outro começa. Sejam muito bem-vindos ao Farol Podcast, meu nome é Caio. Eu sou Marcelo. Somos amigos que se reúnem semanalmente para fazer grandes perguntas e tentar respondê-las. No episódio de hoje, a gente está se perguntando o que é liberdade. Aqui no Farol Podcast, a gente sempre pega um tema filosófico ou psicológico. Às vezes os dois. Às vezes os dois. E a gente gosta de conversar um pouco a respeito, trazendo aqui bastante... Acho que reflexões e até organizar algumas ideias, Sim. Muitas vezes. Expor várias alguns ideias autores. de vários autores que a gente gosta, que a gente se interessa, e tentar organizar essas ideias que são muito importantes. Porque toda vez que a gente tenta responder uma dessas perguntas, a gente sempre sai com uma reflexão que possa melhorar a nossa vida, ou talvez melhorar algum hábito que a gente tem, alguma coisa que a gente possa levar para os mais diversos âmbitos, né? Exato. Hoje a gente vai falar de liberdade, e a escolha desse tema... Você quer falar um pouco do que te motivou a escolher esse tema pra gente, Marcelo? Cara, foi um assunto muito debatido dentro da psicologia que eu lembrei sobre ter aula sobre isso. Que durante o curso, em uma das matérias de alguma das abordagens que a gente tem, quase toda aula, todo professor em algum momento vai tocar na questão de liberdade e determinismo. E naquela questão que é quase secular de muitos filósofos, de muitos sociólogos, sobre o quão livre nós somos. E esse debate que existe dentro da psicologia comportamental, que é uma das áreas da psicologia, uma das abordagens de terapia, que existe há algumas boas décadas e ninguém tem essa resposta 100% clara. Tá. Tem o pessoal que acredita somos livres e tem o pessoal que acredita somos determinados. Que foi uma coisa que a gente mencionou, inclusive, no episódio de Natureza Humana. Caso queira assistir, vai aparecer aqui em cininha. E eu tava pensando sobre isso, tava relembrando dessas aulas, pensando assim, caramba, o que a gente pode falar no Farol que já não falamos e que vai dar uma conversa boa. E eu cheguei nisso, porque até mesmo dentro da psicologia e na filosofia sempre cai para os extremos. Tá. Que é, ou a gente é 100% livre, ou a gente é muito determinado. Eu fiquei tipo, eu não consigo encontrar uma resposta que me agrada nesses dois, porque são muito extremos. E eu acho que cabe muito espaço, porque é um tema que tá muito alto também, porque eu acabei esbarrando em alguns sociólogos modernos que o pessoal gosta, porque a gente já estudou também, que é o Bauman. Tá. Segundo Bauman, e tinha um coreano que é o Byung-Chul alguma coisa. Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Que eles estavam falando muito sobre isso também, tava tipo aparecendo vários vídeos e livros falando sobre isso, sobre, por exemplo, como a sociedade agora, por mais que a gente não tenha castas e classes sociais muito delimitadas, a gente, de certa forma, é um pouco determinado por conta do nosso ambiente, a gente não é tão livre quanto a gente acha. Tá. Porque a gente tá numa sociedade muito consumista, e meio que parte dessa liberdade talvez seja achar uma identidade, e muita gente usa identidade como bem material. Eu falo assim, cara, isso daqui dá um bom assunto. Sim, dá um bom assunto. E eu acho que faz bastante sentido a gente diferenciar o que a gente quer dizer por liberdade. Porque eu entendo que existem três maneiras principais da gente falar sobre liberdade. E às vezes as pessoas utilizam liberdade para falar de muitas coisas diferentes, achando que estão falando da mesma coisa. Então, o tema de liberdade que o Marcelo trouxe aqui pra gente é um tema que fala sobre livre-arbítrio, onde a gente contrasta a visão determinista do ser humano e a visão na qual você tem livre-arbítrio, né? A visão livre. Mas é uma liberdade mais psicológica. Sim. É uma liberdade de
da consciência de determinação das próprias ações que você pode ter. Então, independentemente de você ser um determinista ou uma pessoa que acredita na noção de livre-arbítrio, e aí dentro da noção de livre-arbítrio, muitas maneiras de se acreditarem e conceitualizar livre-arbítrio, mas mesmo que você seja um ou outro polo, você entende que é necessário ter uma liberdade para agir. E esse é o segundo jeito de descrever liberdade, que é a liberdade social. Exato. Liberdade social é aquela coisa de eu posso agir na sociedade sem que uma autoridade acima de mim tente me colocar para baixo ou coloque impedimentos na minha ação, que é a liberdade como falta de coerção. Né? Eu estou sendo coagido, ou existe alguma autoridade, um déspota, um Estado, ou alguma federação, alguma instituição que está me impedindo de agir. Essa é a segunda liberdade. E a terceira liberdade é um pouco difícil de conceitualizar, mas é a liberdade moral. A liberdade moral, ela também pega um pouco das duas, da social e da psicológica. A liberdade moral, ela é aquela discutida no âmbito da teologia. Sim. Então, quando os cristãos falam, por exemplo, de você escravizar a sua liberdade por meio do pecado. Então, quando você pratica um pecado, você estaria escravizando o seu livre-arbítrio, escravizando toda a sua liberdade, até social e até de pensamento e de consciência, e escravizando a sua capacidade moral de agir como um ente moral na sociedade. Isso também esbarra em noções psicológicas de que você só teria liberdade depois de você praticar hábitos em prol de uma vida moral e virtuosa, que aí a gente pega Confúcio, Platão, Aristóteles, os grandes pensadores gregos, que refletiam a noção de liberdade que eles tinham da época deles. Então a gente está falando de período muito antigo da história. Os conceitos de liberdade eram diferentes naquela época. Então, muitas vezes, certos povos tinham liberdade e outros não. Povos escravizavam outros povos e esses povos não tinham liberdade nenhuma. Isso era algo corriqueiro e tido como comum. Então, a liberdade universal, liberdade de direitos, que aí está pegando na social também. Social e direito. Exato. É uma liberdade que, assim, a gente tem que entender que 1948, não tem nem 100 anos que a Declaração Universal de Direitos Humanos surgiu. Então a gente ficou 99% da história humana sem nenhum tipo de dispositivo feito por nós que abarcasse direitos fundamentais, liberdades fundamentais para todos os indivíduos. Antes disso era basicamente assim, cada estado, cada nação com seus dilemas, com suas questões, com suas resoluções. Mas voltando para essa liberdade moral, a liberdade moral é aquela que Platão e Aristóteles vão falar, que é uma liberdade que você pode ter liberdade de ação, liberdade de escolha, você pode ter livre-arbítrio, você pode ter tudo isso. Mas se você não ordenar o seu livre-arbítrio e as suas escolhas em prol do maior bem possível, você não é livre de verdade. Você está sendo controlado por forças maiores, que são as que fazem você pecar na visão cristã, Sim. que fazem você escolher um mal ao invés de um bem, algo que Aristóteles poderia proclamar, né? Você está tendo uma conduta desvirtuada, né? Então tem essas três, tem a social, tem a do livre-arbítrio, que é a psicológica, e tem a moral. Acho que a gente pode falar um pouco das três. Que trouxe muita coisa. Assim, cada uma dessas três vertentes da liberdade tem uns 200 mil pensadores com ideias diferentes a respeito. Só sobre a liberdade social, são várias pessoas ao longo de séculos discutindo. A mesma coisa vale para a questão do livre-arbítrio, a mesma coisa vale para a questão da moral. A gente vai trazer um pouco do que a gente conhece, do que a gente entende, que a gente acha relevante, trazer sobre esse tema. Mas, obviamente, a gente não planeja esgotá-lo. Exato. Muito pelo contrário. Isso é, uma pincelada. Breve introdução sobre o tema. Exato. Que talvez faça com que você que está assistindo possa querer visitar algum desses autores que a gente pode citar aqui e ir atrás deles, estudar mais sobre história, sobre direito, sobre um monte de coisa. Até sobre economia dá para falar, mas como a gente não é economista, e a gente sabe muito pouco sobre economia, a gente vai se aventurar sobre os temas que a gente mais conhece, sobre as áreas que a gente mais entende. Que no final
a gente é grandes debatedores de antropologia no geral, que é sobre o conhecimento humano, que é isso, mas... A gente gosta de falar de filosofia, de psicologia, de antropologia, talvez pincelar um pouco em direito e economia, biologia, mas... e é isso. Não, exato, biologia também. Mas eu acho legal a gente poder pegar cada um desses três. E aí, qual desses três que a gente começa falando? Cara, eu acho que você mencionou um muito importante que dá pra dar uma certa norteada, que foi sobre, talvez, a física. Social. Acho que a liberdade social é boa pra começar também. É boa pra começar. É boa pra começar. E enquanto eu tava fazendo pesquisa pra esse episódio, eu não pude fui pesquisar, obviamente, pros gregos, como você também já mencionou antes. E eu lembrava disso muito vagamente, mas me recordou mesmo quando eu fui ler algumas coisas, que pra eles liberdade era um conceito muito quase que distante, não fazia tanto sentido, porque pra eles, principalmente pros atenienses e pros espartanos e grandes polis, ser livre era participar da sociedade. Sim. Era ser político. Você ser um ser político, você estar agindo ativamente dentro da cidade, dentro da polis, a norma, se não me engano, que eles falam, é você ser livre. Então, por isso, escravos, mulheres e estrangeiros não eram livres. Sim. Porque eles não tinham poder de ação. Exato. Até porque, na Grécia Antiga, depende do período dentro da própria Grécia Antiga e depende da cidade que a gente está falando, mas... Falando de Atenas, em si. Em épocas remotas, liberdade nem era a família era o núcleo primário da sociedade e o chefe da família era o pai. E ele respondia juridicamente por todos os outros membros da família. Então você não tinha que estender direitos para os filhos, para a mulher, para quem quer que fosse, se você tem uma pessoa que pode representar todos eles. Normalmente quando as pessoas falam de liberdade, o que eu percebo é que elas falam de uma liberdade no sentido de a ausência de coerção. Então, eu sou livre quando não tem ninguém impedindo que eu faça alguma coisa. Então, assim, se eu quero agora me levantar e buscar um copo de água na geladeira... Você é livre para fazer isso. Eu posso... Se alguém chegar e falar, não, você não pode abrir essa geladeira porque eu não permito. Sim. E se você tentar abrir a geladeira, eu vou, sei lá, vou prender você. Pronto, agora você não está mais no estado de liberdade. Ao longo da história, como você trouxe dos gregos, o conceito de liberdade foi mudando muito. Até a gente chegar nessa visão de senso comum, que é mais ou menos essa, né? A falta de coerção. Porque ao longo da história humana, quando a gente está falando de história antiga, a gente está falando de cidades que não tinham o mesmo nível de segurança pública que a gente tem hoje em dia. Então, volta e meia, você tinha nações invadindo outras cidades o tempo inteiro e arrasando o lugar. Então, era mais importante assegurar os direitos coletivos para você fazer com que seu povo trabalhe para proteger o lugar onde você está, porque ele pode deixar de existir amanhã. Exato. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia a gente já tem um progresso tecnológico, um progresso jurídico e um progresso de conhecimento maior e uma segurança pública, até em países de terceiro mundo, que é maior do que naquela época. Sim. Então a gente aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem que se preocupar necessariamente que amanhã a Argentina vai chegar a Argentina vai invadir o Brasil e vai arrasar o país inteiro. Vai ser uma crise internacional. Não é tão simples hoje em dia. Exato. Hoje em dia nós temos um mundo globalizado onde não existe a possibilidade de haver uma guerra em um lugar onde o mundo inteiro não fique sabendo. Então é diferente. Por conta disso, a gente pode pensar em liberdades individuais com muito mais facilidade. Sim. Com muito mais vigor. Antigamente era algo, como você falou... Era coletivo. Participação política no coletivo, para você, não focando tanto no que você quer, é focando no que você precisa fazer para assegurar o bem-estar da sua sociedade. Sim. Então, tem um diálogo platônico muito bom que é o do Eutífron. Então, o Eutífron é muito bom porque a gente está pegando o momento em que Sócrates ele está preso. Ele foi preso por conta das opiniões que ele tinha. Né? Esse é o diálogo que acontece logo após a apologia de Sócrates. Uhum. Ele está preso. Eutífron vai visitá-lo na prisão. E ele dá a oportunidade do Sócrates fugir. Dá a oportunidade do Sócrates assim, a gente vai organizar aqui
com o seu grupo de alunos, a gente vai tirar você daqui, dessa prisão. E o Sócrates, ele fala o seguinte, uma coisa que hoje em dia é impensável de alguém pensar dessa forma. Mas o Sócrates, ele dá a entender que eu não posso fazer isso porque eu estaria diminuindo o poder da sociedade que eu vivo. Cara, eu estaria diminuindo o poder legal, jurídico, eu estaria diminuindo a sociedade, que é o meu lar, aqui de Atenas. Porque se eu fujo amanhã, primeiro, eu abro um precedente para fugas, e segundo, aquela lealdade, né? A lealdade do lugar que eu estou, a lealdade com a cidade. Então, hoje em dia, a gente é muito mais atomizado, eu tenho esse sentimento. As pessoas estão preocupadas muito mais em uma liberdade individual, ao invés de uma liberdade coletiva. Sim. Existe a discussão sobre liberdade individual e coletiva hoje em dia é muito diferente de naquela época. Até porque o conceito de liberdade coletiva é diferente. A liberdade coletiva que Sócrates estava falando, que é de eu não vou quebrar as regras eu não vou quebrar a lei da cidade que eu vivo. Até quando seria em benefício próprio meu, para que eu não morra por uma condenação que eu acho injusta, mas porque eu não posso deixar essa brecha no meu tecido social. E é diferente da liberdade coletiva que a gente fala hoje em dia. A gente pode talvez entrar em debates mais contemporâneos mais para frente, mas é diferente. Sim. Foi ali, acho que conforme o ser humano foi progredindo em matéria de pensamento, a noção de liberdade começou a ser modificada. Então, liberdade social em Roma já era diferente. Nossa. Porque Roma focava em liberdades individuais, porém, para grupos específicos. Era muito elitizada. Que ainda existia escravos. É importante lembrar que eu estava conferindo aqui, a Guerra Civil Americana, que foi uma das que acabou com a escravidão, foi em 1861. Sim. Lei Áurea foi em 1888. O século XIX ainda existia muitos lugares com escravos. O século XIX, em grande parte, foi o século que luta contra a escravidão. Exato. E o século XIX não é tão distante assim. A gente está no XXI. Exato. A gente está mais perto da escravidão do que da Idade Média. Existem mais pessoas hoje em condições análogas à escravidão do que em qualquer período na história humana. Sim. Então, tem isso também. A gente está falando, obviamente, que assim, a gente está falando sobre dispositivos legais para combater a escravidão, o que não quer dizer que existam todos aceitos em todos os lugares. A gente pode ter essa declaração universal dos direitos humanos, mas tem toda uma discussão de até onde ela abrange. Então, teve uma grande discussão recentemente que eu vi, que descobriram fábricas com crianças escravas no Congo. Na África. E na África é um dos lugares no mundo com mais ajudas comunitárias. Uhum. E estava acontecendo uma fábrica, tipo, minas. Era minas e fábricas com trabalho infantil. É muito comum em lugares que a gente nem imagina. No Brasil, né? A gente teve. No Bom Retiro, alguns anos atrás, encontraram, se não me engano, chilenos ou peruanos, alguma dessas nacionalidades aqui sul-americanas, trabalhando em cárcere privado com algemas nos tornozelos. Sim. No Bom Retiro, que é no centro de São Paulo. O que mudou em relação à história antiga e hoje é que hoje a gente olha para isso com assombro. Antigamente não era assim. Antigamente não. Antigamente a gente era uma terça-feira na história antiga. Exato. Então em Roma ainda era desse jeito. E depois, uma coisa que mudou bastante, pelo menos aqui no Ocidente, né? Uma coisa que mudou bastante foi o advento do cristianismo. Sim. Porque a cristianização do Ocidente, que foi ocorrendo, trouxe um conceito diferente. Porque todas as grandes civilizações do passado, e todas as grandes civilizações em geral, têm preceitos religiosos. Surgiram por meio de uma teologia. Um dos pilares, se não o principal pilar, é a religião. Exato. Roma, o que une Grécia povos. foi assim, Roma foi assim. A cidade como a gente conhece, a cidade-estado, né? A cidade, no geral, o conceito de cidade eram tribos com deuses parecidos que se reuniram e se organizaram. E muitas vezes quando você tem deuses específicos que você... Como é que é o nome? É mais próximo, segue, tem mais que fé. você segue, você vai olhar para outros povos com outras divindades e você vai falar, não, esses caras eu não quero aqui. Quero o que acontecia. Mesopotâmia foi muito isso. Então assim, era o que normalmente acontecia.
o cristianismo foi uma das primeiras, eu não sei se é necessariamente a primeira, porque eu não quero falar em relação, porque acho que o hinduísmo e o budismo fez algo parecido, mas o cristianismo, pelo menos aqui no Ocidente, ele foi a primeira corrente de pensamento que falou que a gente tinha que amar o próximo e amar os nossos inimigos. E sim, isso mudou. Hoje em dia é uma frase batida que todo mundo ouve e fala, normal. É uma frase muito pouco praticada, inclusive, mas o impacto social e o choque social disso foi um absurdo. Porque era um golpe em monarquias e aristocracias que escravizavam povos com crenças teológicas diferentes. Sim, até é mostrado no seriado Vikings, Uhum. que os vikings ficavam muito assustados porque muitos monges ou cristãos, tipo, não tinham ódio contra eles. Exato. Ou não atacavam. Eles falavam assim, por que você tá fazendo isso? Ele falou, porque você não é meu inimigo. Exato. E para eles era um choque de cultura muito grande. Como assim um povo que é normal cultivar a guerra, a dominação do outro, você vê um inimigo cheio de riquezas e de sabedoria e que não faz nada, que por escolha não faz nada, e que te perdoa. E ao longo de muita parte da história, principalmente em Roma, os cristãos foram muito perseguidos. Depois eles foram ali alçados ao poder maior, principalmente ali no medievo. Depois de Constantino, mas principalmente ali no medievo, com a Igreja Católica, no seu ápice de poder social, que foi diminuindo depois ali a partir do Renascimento depois. Mas a gente não quer pintar a ideia aqui de que cristãos não saíram perseguindo pessoas, porque normalmente o que acontece é você coloca certas pessoas num local de poder e geralmente elas querem também exercer seu poder de determinadas maneiras, né? Suas ideias, então suas muitas pessoas chegaram a rasgar os preceitos bíblicos do Novo Testamento para poder exercer tirania sobre outros povos. Isso aconteceu muito. Muitos cristãos fizeram isso ao longo da história também. Ainda fazem. Ainda fazem, em diversos lugares. Ainda acontece. Mas foi uma mudança significativa de pensamento. Só que a gente ainda tinha... a gente ainda tinha, né, no medievo, e a gente tinha muitas monarquias, a gente tinha muitos governos que eram constituídos por pessoas que tinham um direito de sangue. Sim. Um direito de uma herança. Um legado maior. Um direito teológico, né? Eu tô seguindo os preceitos do meu Deus, né? Sim. A linhagem do meu Deus corre no meu sangue. Os faraós eram isso, basicamente. E a gente tem muito disso ao longo da história, até mesmo no medievo, enfim. E foi ali com as mudanças, principalmente no período mais iluminista, os pensadores iluministas começaram a questionar essa noção de um déspota que tivesse o direito de ser um déspota, tivesse o direito de ser um rei por conta de divindades, ou colocando assim, eu tenho esse poder aqui por conta do meu Deus, ou não sei o quê. E aí, enfim, grandes transformações sociais que começaram a colocar a noção de que talvez a soberania venha do povo e não de um pequeno grupo de pessoas, como uma aristocracia ou um monarca. E se a gente for pegar a história também das cidades antigas da Grécia e da Roma, a aristocracia e a monarquia brigavam entre si o tempo inteiro. Os aristocratas muitas vezes matavam os monarcas, inclusive, ou exilavam eles, enfim. Roma aconteceu muito isso. Os primeiros reis de Roma acontecia mais ou menos isso. Se o rei não se adaptava às regras da aristocracia, ele era exilado ou ele era assassinado. E aí depois transformações sociais fizeram com que as classes mais baixas, as classes escravas de Roma, lentamente adquirissem direitos políticos. E a desintegração de Roma e a abertura de Roma para o cristianismo ocorreu em parte por causa dessas mudanças também. Sim, era um império, foi um dos maiores, acho que foi o maior império da humanidade, se eu não me engano, Roma. Não lembro de escala, porque era muito grande. E era inviável um pequeno grupo de pessoas dominar tudo. E houve essa cisão. Aí sim, foi o início da queda. Exato. Eles serem grandes demais foi o que ferrou eles. Exatamente. Que a gente tinha Roma Ocidental e Roma Oriental. Tipo, olha isso. Você tinha que ter uma divisão no meio do império porque era muito grande. Exato. Eu acho que a gente pode
a gente está fazendo muito a grosso modo aqui um panorama histórico, eu até estou sendo bem cuidadoso porque eu não quero também fazer nenhum tipo de anacronismo ou algo do tipo, mas eu acho que a gente pode falar sobre 2 conceitos principais em relação à liberdade social que foram aumentando e diminuindo em importância ao longo das eras, que é deveres e direitos. Então, a liberdade antiga é muito baseada em você ter a liberdade dos seus deveres, ao invés de liberdade de direitos. Sim. E hoje em dia a gente fala mais sobre direitos. Tanto é que a declaração da ONU é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não dos deveres. E isso aconteceu por conta de todas essas transformações, principalmente depois do medievo ali, com base no... Primeiro a gente teve ali um renascentismo, com o ser humano voltando a pensar um pouco mais em si mesmo e no seu lugar no mundo, sim, ao invés de ficar pensando de maneira coletiva no que ele poderia fazer para alavancar os interesses da sua religião, sim, mas pensar um pouco mais por si mesmo. E depois ali, enfim, iluminismo. Aumentou mais ainda essa Aumentou mais ainda. E as lutas por direitos, né? Então a gente tem figuras muito influentes dentro da própria filosofia, voltando o olhar para o indivíduo ao invés do coletivo, e também voltando o olhar para os direitos que a gente poderia ter. Então, quando ocorreu a Revolução Francesa, por exemplo, que foi um baque absurdo na história da humanidade. Mudou o curso de muita coisa. Muitas reações diferentes para isso. A gente tem figuras mais conservadoras como Edmund Burke, escrevendo reflexões sobre a Revolução na França, falando que ele achava aquilo ali horrendo, falava que aquele processo foi tenebroso, que isso não poderia acontecer, defendendo ainda uma certa hierarquização dos governos humanos e colocando ainda uma certa figura como um déspota, não um déspota, mas um monarca ou uma família governante. E, na verdade, se apoiando mais na tradição do que necessariamente o povo fazendo o que bem teria de interesse. Sim. E você tem pessoas como Thomas Paine, que vai escrever os direitos do homem em resposta ao Edmund Burke, e vai falar, não, na verdade eu acho que o importante mesmo é a gente como povo entender o que a gente quer fazer e começar a perceber que os nossos governantes têm que ser pessoas que a gente queira que nos governem. E não simplesmente que a gente já nasce num lugar onde... A gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar o cara que está lá. Sim. E aí muitos desses filósofos iluministas, eu gosto muito de pegar esse período para falar sobre liberdade social, porque é o ponto da história onde a gente muda dessa concepção de deveres para direitos. Sim. Então você tem pessoas com visões diferentes, disputando visões sobre liberdade. E você tem pessoas como Thomas Hobbes, falando que o ser humano normalmente é um bicho muito caótico. E coisas como a Revolução Francesa, embora Hobbes tenha sido antes da Revolução Francesa, mas coisas como a Revolução Francesa seriam naturais no homem natural, porque o homem deixado a si mesmo é um bicho. Exato. O homem é o lobo do homem. Então a gente precisa ter um déspota, a gente precisa ter, não necessariamente precisa uma pessoa, mas precisa ter um Estado, precisa ter alguém que reine de maneira absoluta. E as pessoas precisam entregar voluntariamente a sua liberdade, porque liberdade total, liberdade absoluta seria caótica. Sim. E você tem pessoas como Rousseau, que vão falar que existe uma liberdade natural do ser humano, do bom selvagem, e que a gente perdeu isso quando a gente instituiu uma sociedade, e para tentar diminuir o impacto negativo da sociedade na gente, nós teríamos que ter um contrato social onde as leis seriam concordadas pela gente, unicamente, pelo povo. Sim. Nós concordaríamos com todas as leis passadas, mas para o Rousseau a gente já perdeu algo importante a partir daí. E eu acho que independentemente da sua visão sobre liberdade no sentido de deveres e direitos, uma coisa que eu acho interessante a gente notar em todas essas pessoas, nos antigos e nos contemporâneos, e também nos modernos, nos antigos, nos modernos e nos contemporâneos, liberdade absoluta é caótica. Falta de liberdade também é um problema. Sim, os dois polos são um problema. Não ter liberdade é um problema. Ter liberdade demais é um problema também. Sim. Porque muito do que o Estado faz e que as cidades faziam era: vamos conviver bem em comunidade? Porque se a gente deixar a Deus e Ará, ferrou. O Hobbes não estava tão errado assim.
não tão errado. Não, assim, a gente pode discutir a solução que ele trouxe. Sim. Mas a ideia de que o homem é o lobo do homem é uma das facetas da natureza humana. A gente conversou bastante sobre isso até no próprio episódio de natureza humana. A gente contrastou essas visões também. Sim. Mas, até pegando uma perspectiva psicológica, liberdade total, liberdade absoluta, é um negócio que não existe. Seria cada um podendo fazer o que quiser fazer, independentemente de como ele afeta a outra pessoa, é um problema. Sim. Cada um fazendo aquilo que der na telha é um problema. E primeiro porque você não teria como agir. Porque assim, muita liberdade assim, irrestrita, não existe na história humana. A gente sempre nasce em um local específico que a gente não escolheu nascer, com uma composição social que a gente não escolheu. Então a gente está sempre restringido de alguma forma. Não querer isso em prol de uma certa anarquia, não sei o quê, não funciona, não faria sentido. Não teria nenhum tipo de lastro moral. A gente precisa ter uma certa restrição em tudo que a gente vai fazer. Até mesmo se a gente for pensar em como a gente vai agir no nível individual. Então, por exemplo, se a gente não estiver jogando um jogo que tenha regras específicas, a gente não consegue jogar. Exato. Então, a gente não consegue ver em sociedade eu sem... gosto desse exemplo que eu vi uma vez, que é, imagina que eu vou jogar um jogo com você, Marcelo. Ok. Aí eu falo assim, começa. Começa o quê? O jogo começou. O que eu tenho que fazer? Viu? Você não tem regras. Eu não coloquei as regras do jogo. Isso é liberdade irrestrita. Vai aí, ó, começou. Essa é a reação de todo mundo. Ué, mas eu vou fazer o quê? Porque o ser humano é um bicho que precisa de uma direção. Sim. A gente sempre precisa restringir todas as infinitas possibilidades para uma possibilidade que seja compreensível pra gente. Eu preciso ter um caminho para seguir. Eu não posso ficar tendo 1000 caminhos. Eu não posso sempre estar em uma bifurcação com 10 caminhos diferentes, porque eu vou ficar ansioso e eu não vou saber o que fazer. Sim. E muito dos deveres que a gente tem em si na liberdade social quando se fala é justamente sobre não apenas eu poder fazer o melhor para o próximo, mas se eu fizer alguns atos morais e éticos que quebrem com a norma social, eu vou ter consequências. Sim. Porque a gente precisaria ir para frente. Então, uma liberdade restrita, anarquia completa, igual era, por exemplo, nas tribos antigamente, que mesmo dentro da tribo tinha uma pequena... Tinha regras dentro da tribo, mas não outro contrário. Sim. Então, assim, pois se eu quisesse agredir alguém do outro bairro, eu poderia ir. Sim. Se eu quisesse matar alguém, se eu quisesse abusar de alguém. Sim. Isso vira um problema. Porque a gente vive uma sociedade muito grande. É impossível ter uma sociedade sem direitos e sem deveres. Você tem que ter as duas coisas em certa proporção. Exato. Eu gosto muito do John Stuart Mill. Ele escreveu um livro sobre a liberdade. E o conceito de liberdade dele é um negócio engraçado, porque ele foi chamado pelos conservadores da época dele, ingleses, de muito radical, e ele foi chamado pelos radicais da época dele de muito conservador. Que eu acho que ele estava no caminho certo, então. Se você está sendo criticado pelos dois lados, eu acho que você Se os dois extremos... Se os dois extremos te odeiam, você está num caminho ótimo. E ele era um cara que, inclusive, advogou pelo direito das mulheres de poderem votar e de terem participação política numa época onde ninguém nem fazia isso. A gente está falando de 1800 e alguma coisa. Eu não lembro exatamente quando que a Mary Wollstonecraft escreveu o livro dela sobre direitos, que também lutou pelos direitos das mulheres, mas acho que foi o primeiro grande texto. E o Mill não estava muito atrás, ele estava na fronteira ali dos pensadores que estavam tentando colocar direitos também para as mulheres, estender esses direitos às mulheres. E ele é um dos pilares do liberalismo político, inclusive, também. Sim. O John Stuart Mill. Ele era um cara extremamente individualista nesse sentido de que ele entendia que a liberdade individual era a mesma coisa que progresso. Então, quando as pessoas podem fazer o que elas bem entendem, a sociedade progride. Se a gente colocar muita coerção, como, por exemplo, numa República de Platão, que a República de Platão ela tem muitos deveres impostos nas pessoas, até porque... Tem muitas restrições também. As crianças cresciam e elas não conviviam necessariamente com os pais delas no início da vida delas, era toda uma questão... Você tem que entender o período histórico onde isso foi escrito. Era um modelo comparativo, não é necessariamente algo que Platão estava falando que precisa ser feito. Sim. A gente até hoje não sabe até onde ele está usando a república dele como um grupo de conselhos ou como uma reflexão metafísica. Mas
não era de se estranhar que naquela época o direito individual era subjugado. Então John Stuart Mill, ele foca mais na questão individual e ele fala, a única coisa que você não pode fazer é aquela famosa frase que todo mundo já ouviu, a sua liberdade acaba onde a do outro começa. Sim. Isso vem dele. Isso vem do John Stuart Mill. E eu acho que é um excelente princípio. Sim. Porque parte de ter liberdade, uma coisa que eu concordo com alguns filósofos e alguns budistas também, o pessoal do Oriente, que é a gente tem liberdade para fazer muitas coisas, só que a gente tem que aguentar as consequências. Sim. Porque o mundo é uma grande questão de causa e efeito. Sim. Uma grande efeito de cascada. E leis e deveres tá aí para isso. Não existe o Estado com uma arma na sua cara falando assim, você não pode fazer isso. Uhum. Mas se você fizer isso, vai ter uma consequência X. Sim. Porque você precisa estar apto o suficiente para viver em sociedade e respeitar a liberdade do outro. Sim. Se você quer que a sua liberdade seja respeitada, respeite a do outro. Você tem direitos, você tem o seu direito de agir livremente e você tem o seu dever de não impor a sua liberdade em cima de alguém ou de não demandar algo de outra pessoa que você não tem condições de demandar. Então, você não subjugar a cooperação mútua com os outros, Sim. em prol dos seus desejos únicos. E eu acho muito uma boa visão. Os filósofos iluministas da época do Mill, eles estavam muito focados, e acho que Mill era um pouco assim também, na questão contratualista da coisa. Sim. Então, indivíduos autônomos se unem e eles pensam assim, nós temos que ter um dispositivo, esse dispositivo se chama sociedade, nós temos um dispositivo e também esse contrato social de nos organizarmos de uma forma que a gente perpetue a nossa liberdade para as próximas gerações. Sim. Então a gente precisa ter isso. E a gente estabelece isso por meio de um contrato. Hobbes era contratualista também. O John Locke era contratualista também. O Rousseau, o próprio Mill. E o liberalismo político ele é bem contratualista e ele parte do indivíduo. O indivíduo como a unidade básica natural da sociedade, que depois vai se organizando em outras cadeias de cooperação mútuas, né? Uhum. Família, grupos de sei lá, grupos de trabalho, enfim, trabalhadores, enfim. A crítica que pode ser feita a esse pessoal, por exemplo, dentro da direita política, os conservadores eles vão falar, tá, mas se você já está numa condição que você possa estabelecer um contrato, o contrato é inútil. Porque se eu já sou livre para fazer um contrato, eu não preciso do contrato. Porque eu já posso fazer o contrato. Sim. Se o contrato não vai garantir minha liberdade. Para os conservadores, a unidade social básica é a família. Então, é diferente de você pensar de uma forma um pouco individualista, eles pensavam no conceito de família adiante. Sim. Que era uma visão que Durkheim tinha um pouco também. Porque Durkheim, ele falava que o indivíduo ele está necessariamente, não estou falando que ele era necessariamente conservador, mas ele fala que necessariamente as pessoas estão presas em laços sociais que elas receberam. E pensar no indivíduo atomizado é um problema. Sim. E os coletivistas, então pegando até filosofias políticas um pouco mais à esquerda, eles vão criticar porque eles vão falar que você está ignorando laços coletivos que precisam ser pensados e repensados e que pensar no indivíduo solitário é difícil de você pensar em direitos políticos públicos. E é difícil de manter uma sociedade quando você está focando muito no que uma pessoa quer naquele determinado momento, porque cada pessoa quer algo diferente e muitas vezes isso pode colocar entraves em progresso político se você tem muitos indivíduos competindo por uma visão diferente. Isso me faz lembrar da visão de liberdade de Marx. Uhum. Porque Marx vai falar algo diferente. Marx vai falar assim: liberdade só vai ocorrer de verdade quando o ser humano não precisar trabalhar por necessidade. Então, assim, quando eu puder exercer um ofício sem a necessidade de ter o benefício do trabalho, dinheiro, para poder me sustentar, aí sim eu serei livre de verdade para fazer o que eu quiser fazer.
quando não teria as amarras econômicas. Isso, exatamente. Sobre mim. As visões liberais políticas de, por exemplo, John Stuart Mill, de John Locke, elas fomentaram ideias de, por exemplo, livre mercado. Sim. Onde o indivíduo é soberano e os mercados se autorregulam por meio do que Adam Smith vai chamar de a mão invisível do mercado. Enquanto que visões como de Karl Marx falam, você tem que ter uma estrutura que regulamente isso, e você precisa que pessoas se unam coletivamente para, por exemplo, diminuir a escala diária de trabalho. Então, Marx ele falava que isso era uma... Escala, preços, acesso. Sim. E diminuir o tanto de dias que você trabalha na semana também. Que isso para o Marx era fundamental para você melhorar a sua saúde mental e física dos trabalhadores, e isso ele falava, isso vai ser por meios coletivos, não por individuais, que isso vai ser feito. A única coisa que eu rebateria a Marx nesse sentido é, eu entendo que existe essa tensão na sociedade entre o empregador de querer que seus trabalhadores sejam produtivos e das pessoas que trabalham de cuidar da sua saúde física e mental, às vezes não querendo trabalhar tanto quanto o seu chefe quer que elas trabalhem, mas ao mesmo tempo eu entendo que essa transformação de, por exemplo, dias de trabalho, jornada, não vai vir necessariamente por meio de uma transformação social. Eu diria que é uma transformação tecnológica. Então, Sim. Agora que a gente tem, por exemplo, inteligência artificial, já tem gente falando da possibilidade de diminuir a escala de trabalho sem precisar colocar um projeto de lei. Seria algo natural. Como todas as transformações naturais foram feitas até agora por meio de revoluções tecnológicas, né? Sim, o ser humano ele se torna mais eficiente. Ao invés de ter uma pessoa batendo no martelo, você tem uma máquina gigante com pistão batendo várias e várias e várias vezes. E eu diria que como que você assegura essa liberdade por meio de revolução tecnológica? Os indivíduos precisam ter ideias e precisam colocar suas ideias e precisam trabalhar e produzir novas tecnologias, sendo livres para pensar suas ideias sem algum tipo de entrave. Então, de novo, mesmo se a gente pensar por essa perspectiva coletiva, você precisa voltar na ideia de que você precisa ter indivíduos que possam cooperar entre si. Quer você acredite que a unidade social primária é a família ou é o indivíduo, você precisa deixar essas pessoas trabalharem por si só. Sim. Você precisa deixar elas escolherem fazer isso, porque muito de liberdade também é de escolha. Exato. O Thomas Hobbes ele fala assim, se você tem uma pessoa, vou dar um exemplo, uma pessoa presa numa cadeia. A pessoa não pode sair dali, mas ela fala, eu tô bem aqui. O Hobbes falaria, ela é livre. Por quê? Ela escolheu. Porque nem que ela escolheu, mas ela tá satisfeita onde ela tá. Sim. O John Locke vai falar, ela não é livre, porque se ela quiser sair da cadeia, ela não pode. Então a liberdade de escolha é necessária. Então, assim, liberdade social tem muitas facetas, a gente ainda não saiu dela. Não. Mas esse constante jogo entre direitos e deveres. Sim. E o John Stuart Mill ele vai trazer uma outra noção de liberdade social que, na época dele, foi revolucionário ele ter mencionado isso e de ter conversado da maneira que ele expôs, que é a liberdade de expressão. Que hoje em dia é o grande tópico em si, que muitas pessoas pensam em liberdade mais como liberdade de expressão até. Sim. Que é o direito de eu falar o que eu quiser sem ter muitas consequências. Sim, exato. De eu poder ser livre, não necessariamente que eu não posso ter uma tapa-boca, tipo, ter uma fita na minha boca tampando a pessoa, tipo, tudo que eu vou falar a pessoa não vai escutar. Sim. Mas eu poder falar alguma coisa sem ter uma consequência muito pesada. Complexo o assunto. O John Stuart Mill vai falar o seguinte, a liberdade de expressão tem que ser irrestrita. Ela tem que ser irrestrita porque a liberdade, ela só termina onde começa a do próximo. E uma opinião, ela não coage uma pessoa. Então você precisa ter a disposição de poder opinar sobre qualquer coisa, de maneira pública, e ninguém chegar para você e falar, você tem uma opinião errada por conta disso, mesmo que a opinião seja errada, mas por conta disso a gente vai, sei lá, te prender ou te taxar. Mas eis a questão também.
a importância de a gente falar sobre liberdade de expressão, que é, quanto mais você vai perdendo pequenos direitos, você também vai perdendo, às vezes, deveres. E quando você cerceia a liberdade do outro, você também cerceia a minha liberdade. Sim. Porque, como o Mil falou, a minha liberdade começa quando a outra termina. E a gente não é muito diferente disso. Se a gente começa a regular o que as pessoas podem ou não falar, que é o que está acontecendo hoje em dia... A gente regula o que a gente vai falar também. Exato, e a gente regula a capacidade que a gente tem de acreditar na própria verdade. Então, eu só sei que algo é verdadeiro não porque eu impeço outras ideias de existirem, mas porque outras ideias existem e por meio do choque delas, eu consigo entender qual que faz mais sentido e menos sentido. Se a gente começa a ficar com medo do que pessoas vão falar, apenas por falar, pelo ato de falar, a gente perde a capacidade de pensar de maneira crítica. Exato. E perdendo a capacidade de pensar de maneira crítica, você perde a capacidade de pensar e você vira só mais uma pessoa seguindo a manada. O que me surpreende muito, pessoas que volta e meia defendem pensamento crítico, mas ao mesmo tempo falam assim, mas esse comediante falou uma piada, o Léo Lins falou uma piada, acho que ele tem que ser preso. E acho que tudo bem ele ser preso. E ficar 8 anos na cadeia, que agora... E pagar milhões. Que agora foi inocentado, Pagar milhões e... Pagar milhões e ir pra cadeia. Por uma performance, que uma piada é uma performance. Num palco pago, privado. Exato. Então, assim, me surpreende isso. Me surpreende o fato de você não simplesmente... Por que você não permite... Porque a partir do momento em que você não permite uma pessoa de falar alguma coisa, você sinaliza para as outras que você tem medo daquilo que ela fala. E você dá mais poder para a pessoa. Veja livros que foram censurados... O tanto de interesse social que isso gerou. Teve O Avesso da Pele, se eu não me engano, do autor Gessé, que foi censurado ali acho que foi censurado porque estava sendo usado em escolas, e o livro bombou de vendas e é best-seller. Porque criou curiosidade. Porque ele está sendo censurado, ou mesmo foi um ato de rebeldia. Sim. Esse é o perigo também de você cercear a liberdade, que você dá poder para outras pessoas sobre a sua vida, que já não basta o Estado falando nossos direitos e deveres. Você quer dar mais essa questão, essa parte da sua vida para ele. Então não é apenas eu não posso matar, se eu matar eu vou ter consequências, eu não posso. Eu não posso falar. Exato. Eu não posso pensar. Você dá a sua autonomia para o Estado, que muda, ele é cíclico. Então, talvez o fulaninho que tá ali na cadeira eu gosto. Amanhã talvez eu não goste dele. Você confia que talvez o que eu aprovo não ser dito, talvez amanhã o que eu gosto de ser dito não vai poder ser dito. Porque você deu esse poder antes pra pessoa. Pensa você que é brasileiro, você consegue olhar pro seu congresso atual e pensar, esses caras sim podem definir o que eu vou falar ou não? Você realmente olha pra sua classe política, aquele circo que é Brasília, você olha pra nossa classe política e você fala, não, esses caras têm que determinar realmente o que eu posso ou não falar. As pessoas só gostam disso até o momento em que isso não as afeta. Exato. Grupos políticos amam quando uma pessoa que grita, esbraveja uma opinião de um partido político diferente do delas é preso. Elas adoram essas pessoas mais tribalistas, né? Então, e porque no final é tribo. E aí quando chega nelas, elas começam a falar, não, agora você está atentando contra a minha liberdade de poder falar, porque aquilo que eu falo eu sei que é verdade e eu sei que é bom. E aquilo que o meu oponente político fala, convenientemente, é ruim, moralmente falando, absolutamente ruim, e por conta disso ele tem que ser preso, ele tem que ser condenado. Na hora de troca de governos, com essa lei em voga, isso vai afetar você. Sim. Que ajudou a instaurar isso lá atrás. Exato. E vai afetar outras gerações, porque isso não vai mudar, porque você já deu um poder que ele não quer perder. Exato. E essa questão, um leve problema que eu tenho com o aumento da liberdade individual é justamente isso. Que você fica tão focado em si mesmo que você esquece do resto. Então eu não consigo... não me afeta. Tudo bem. Afeta quem eu não gosto. Sim. Então, se eu não pensar no coletivo, se eu pensar apenas em mim mesmo, foda-se. Porque você não vive em sociedade, né? Alecrim dourado. O que você faz não afeta os outros. Tipo assim, não dá pra pensar desse jeito. Existem pessoas que falam coisas tão absurdas que dá vontade de você falar, eu quero prender esse filho da puta pelo que ele tá falando. Tem pessoas que vão falar tudo que você possa imaginar se você tem uma sociedade de livre expressão. Ao mesmo tempo,
é necessário você ter resiliência ao ponto de você ouvir uma pessoa falando algo horrendo, asqueroso, e você conseguir impedir o seu ímpeto de querer prender essa pessoa. Porque o importante quando você vê uma pessoa é aquela frase famosa do Napoleão. Quando seu inimigo estiver falando alguma coisa e ele estiver cometendo um erro, deixa ele falar. Ele é seu inimigo. Ele vai se derrubar. Você não precisa fazer nada. Ele vai se derrubar. Quando você tem a ideia de cancelamento, que é o que está acontecendo agora, que são pessoas em redes sociais cancelando opiniões de outras, simplesmente como se a esfera do direito não existisse. As pessoas não estão esperando mais uma pessoa, por exemplo, ter o seu caso levado até uma instância jurídica. Elas mesmas já começam a atuar levando punições para as pessoas específicas. Então, esse cara na rede social falou alguma coisa que eu não gostei, portanto, eu vou até contatar o empregado dessa pessoa, vou acabar com a carreira dessa pessoa. Você não é muito diferente de um vigilante. Você não é muito diferente. E outra coisa, você acredita que seres humanos não sabem pensar, só você. Exato. Porque se você acredita que seres humanos conseguem regular as próprias opiniões e acabar acreditando naquilo que é bom, você não colocaria esses dispositivos para querer controlar todo mundo ao seu redor. O que é muito curioso. Só você pensa bem? As outras pessoas... não. Ninguém consegue pensar tão bem quanto eu. Eu sei o que as pessoas têm que acreditar. Eu tenho um lastro moral que deve ser exemplo para os outros. Portanto, eu posso chegar com o meu grupinho, meus amiguinhos e falar, você não pode falar isso. Cara, deixa o cara falar, ué. Exato. Você não pode falar? Por que ele também não pode falar? O que te torna melhor do que o outro? Deixa. As pessoas naturalmente conseguem interpretar uma ideia horrível e lutar contra ela de determinadas maneiras. Lógico. A gente volta para uma questão que isso significa que em nenhum momento da história uma ideia horrível conseguiu vencer, historicamente falando? Existiram momentos onde uma minoria de pessoas que acreditavam em algo ruim ganhou poder e se transformou numa maioria que dominou todas as outras. O nazismo foi exatamente assim. E o povo escolheu, uma parte do povo. E o povo escolheu. Uma parte dele escolheu. Eu entendo pessoas que são favoráveis a um certo tipo de cancelamento. Eu entendo a noção dessas pessoas, porque elas estão com medo de que algo assim aconteça novamente e de que as pessoas se deixem levar pelos seus instintos, o homem sendo o lobo do homem de novo, de alçar pessoas que não deveriam estar em posições de poder no poder de novo, e por conta disso acontecer uma desgraça. Mas proibir uma ideia de ser expressa é o pior caminho para a gente pensar dessa forma. É o pior caminho. Existem outras maneiras de você tentar impedir que pessoas com ideias ruins tenham o seu levante. Sim, até porque, como eu mencionei antes, isso vai causar dois efeitos. Ou é o ato de rebeldia, que vai gerar revoluções e agressões e violência. O fato de você ter proibido uma ideia que às vezes nem ia fazer, nem triscar no meio social, ninguém ia prestar atenção nisso, mas você censurou. Aí todo mundo... O ser humano é muito curioso, ele vai ver e falar, mas censurou por quê? Sim. Porque a gente também tem um ímpeto muito interessante, que é o primeiro contato que a gente tem com a falta de liberdade é com bullying. É bullying. Então imagina que você sofreu bullying na escola. É o primeiro contato que você tem com uma liberdade social sendo cerceada ou sendo ameaçada. Quando a gente vê uma pessoa sendo censurada pelo governo, a nossa visão imediatamente é de ficar do lado da pessoa que foi censurada. Sim, porque você normalmente tem empatia com a pessoa que se ferra. Sim. Quando você tem uma super organização como um Estado, usando um aparato estatal para coibir uma pessoa, imediatamente as pessoas vão pensar, nossa, mas o que essa pessoa fez para estar merecendo isso? Exato. E você já se coloca num lugar de simpatia. Sim. É aquela... Porque todo mundo gosta da história do underdog. Da pessoa que contra todos os fatores existentes na vida dela ainda conseguiu vencer. Porque a gente não gosta de injustiça. Isso é natural, é inerente do ser humano. Sim. E quando você começa a causar injustiça, atrás de injustiça, atrás de injustiça, você vai ter um levante. Sim. Revolução Francesa. Exato. E ela foi sangrenta. Hoje em dia a gente está numa situação aqui no Brasil, por exemplo, que você tem tanta impunidade jurídica que as pessoas aqui estão muito mais dispostas a fazer justiça com as próprias mãos. Então, o que acontece, por exemplo, isso é um medo que... Não um medo, mas é uma questão que as pessoas teorizaram, que é assim que o maníaco do parque sair da cadeia, ele não vai viver. Porque já que o Estado não consegue resolver isso, e ao dar direito para uma pessoa que
mostrou por A mais B que familiares, que psicólogos, que terapeutas, que psiquiatras falaram essa pessoa não consegue viver em sociedade, o Estado foi lá, ela vai ter liberdade, ela vai viver em sociedade, as outras pessoas falam assim, a liberdade dele incomoda a minha, e eu não quero ter medo de sair na rua, porque isso vai tirar a minha liberdade, isso vai tirar a liberdade da minha família, da minha filha, do meu filho. Sim. Então o que eu vou fazer? Eu vou resolver com a minha própria mão. Sim, exato. Porque onde a liberdade, ele não tem essa questão moral de o que eu fizer afeta o outro e foda-se, a consequência me incomoda. Não, ele não se incomoda com a consequência. Então outras pessoas vão ficar com medo. Sim. E qual é a resposta do ser humano quando tem medo? Ou ele foge ou ele luta. E até mesmo se você pegar um bicho que foge muito, se você encurralar ele num canto, ele vai partir pra cima de você. Ele vai morder. Ele vai morder. Então, sociedades que têm suas liberdades cerceadas por muito e muito tempo, eventualmente elas vão responder com uma violência absurda. Então, eu sou extremamente liberal nesse quesito de liberdade de expressão. Também. Para mim é um direito que deveria ser inalienável. Sim, e até porque, novamente, eu ainda quero falar o que eu penso. E como Exato. Você mencionou antes, eu quero ter noção do que o que a outra pessoa pensa, o que a pessoa fala é verdadeiro. Sabe o que é o problema? É porque agora a gente tem essa noção de que pessoas vão usar os próprios conceitos do John Stuart Mill, para falar assim, mesmo. A sua liberdade acaba onde a do outro começa. Porque, por exemplo, uma violência física acaba com a minha liberdade porque você está me violentando fisicamente. Sim. Você está praticando violência contra mim. E alguns agora começam a falar de violência psicológica, que é o impacto que a sua opinião tem sobre as outras pessoas. Sobre as emoções e a mente do outro. Exato. Então você consegue impactar uma pessoa por meio da sua opinião. Estrago que uma opinião pode fazer. A minha resposta para isso é de que se você não consegue ouvir uma opinião contrária... Faça terapia. Se você não consegue... Faça terapia. Se você não tem resiliência a ponto de quando você ouvir uma pessoa... Pode ser a coisa mais horrível no mundo, tá? Pode ser uma pessoa defendendo escravidão. Sim. O fato dela defender escravidão, o fato dela falar que quer defender escravidão, fazer com que você queira cercear a liberdade dela falar isso, você dá mais poder para essa pessoa. O que você tem que fazer é contra-argumentar. Você tem que entrar no debate. Nossa, mas eu preciso defender a liberdade contra a escravidão. Isso não é antiquado? Não é antiquado. Porque o que John Stuart Mill fala também a gente está sempre a um passo de perder nossa liberdade. Sim. Sempre. Não é algo que assim, a gente está confortável aqui no nosso mundo liberto, algumas pessoas chegaram aqui com umas ideias de escravidão e vão... E a gente vai impedir essas pessoas e pronto, acabou, não sei o quê. Cara, pessoas utilizam de argumentos para convencer outras pessoas. Sim. Então, ao mesmo tempo em que sim, você pode confiar até certo ponto que a sociedade possa regular a si mesma no quesito de aceitar aquilo que é bom ou não, como as próprias pessoas que defendem um cancelamento falam, às vezes a gente acredita em coisas horríveis. A gente ficou 18 séculos da nossa história com escravidão. Mais de 18 séculos. E ela sempre pode ir embora. Então, você precisa entrar no debate. Você não... eu entendo que as pessoas que quando escutam isso, falam, a gente tem que prender pessoas que falam que a escravidão tem que voltar. A gente tem que prender imediatamente, não tem que debater com essas pessoas. Não se debate com fascista, né? Não é isso que falam hoje em dia? Cara, isso é muito Fogo nos fascistas. Não se debate com eles, apenas você chuta a cara deles e pronto, e acabou. Você tá dando força para eles, cara. Você tem que estar no debate. O debate de ideias é o local onde você realmente coloca à prova as ideias daquela pessoa e onde você mostra, por A mais B, que essa pessoa ela tá errada. Se ela não tem uma parede, que são as ideias contrárias batendo nela, ela vai continuar prosseguindo. E não só isso. Num debate você também vê o quão fortes são as suas ideias. Sim. Ou você está sendo só mais uma ovelha e está repetindo o que os outros falam. Exato. E o quão livre você acha que é se você está apenas repetindo o que os outros falam. Se você não pensa por conta própria. Exato. Se você precisa de uma aprovação de um grupo para viver, o quão livre você é. O quanto realmente é a sua opinião. Exato. E assim, o quão melhor você é essa pessoa do que essa pessoa. Porque daqui a pouco você talvez esteja no lado errado. Talvez daqui a pouco tem alguma outra pessoa, algum outro grupo falando o que você pensa é errado e você seja queimado. Uhum. De novo, uma coisa que a gente já falou em vários episódios aqui do Farol. Pensamento crítico não é criticar a ideia alheia.
Criticar a ideia do outro. Saber criticar a ideia do outro. Isso daí qualquer babuíno faz. Uma criança faz isso. Exato. Você encontrar um corpo de ideias que seja agradável para você e repeti-lo é bem mais fácil do que parece. Criticar a ideia do próximo é ainda mais fácil. O difícil é você pegar o seu conjunto de ideias preferido e colocar embaixo do microscópio para você conseguir examinar com frieza, contrastando com visões diferentes. Sim. É isso que é importante de ser feito. Isso só é feito por meio de livre expressão, porque sem a livre expressão, as suas ideias, você pensa assim, eu tenho aqui minhas ideias antifascistas, antinazistas, anti não sei o que lá, papapá. Porque eu sou o defensor da liberdade, eu sou o defensor da liberdade, eu sei aquilo que é certo e tudo mais. Se você não colocou as suas ideias, até as ideias mais óbvias, que você acha que são as mais óbvias, que são aquelas que a gente mais ignora, inclusive. Se você não contrasta essas ideias com ideias opostas, elas não são tão fortes quanto você pensa. Exato. Uma pessoa que estudou um pouquinho a mais do que você, só um pouquinho a mais do que você, mesmo que sejam as coisas mais horrendas, ela vai convencer as outras pessoas do contrário. Porque você não tem a força para chegar nela e conseguir contra-argumentar. Você apenas vai usar o aparelho estatal. E, de novo, isso vai fazer com que as pessoas tenham simpatia pelo próximo. E eis a questão. Você está sendo medíocre. Não, você está sendo alguém abaixo do medíocre. Porque se você não consegue defender o que você pensa, e a sua primeira emoção é, oh meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Porque o que eu acredito é certo, e o que ele está falando é errado, só que ele tem mais bons argumentos, ele está convencendo os outros. O que eu vou fazer? Eu vou prender, eu vou machucar ele. Você não é muito diferente de um bicho. Sim. Assim, você não está certo. Você está sendo uma pessoa ignorante. Você está sendo uma pessoa emotiva. E você não está tendo liberdade nem sobre... Você não está tendo liberdade sobre os seus próprios pensamentos. E sobre as suas próprias ideias. Exato. Então, liberdade de expressão faz parte da liberdade social, tanto quanto a liberdade de você não ser impedido de visitar um lugar que você queira visitar, porque tem alguém falando que vai te prender caso você faça isso. Exato. Porque a frase do Mill, você está sempre próximo a um passo de perder a sua liberdade. Isso é muito verdade. Porque em 5 segundos, uma pessoa pode anotar um papel que te impeça de falar alguma coisa, que te impeça de você pisar em algum lugar. É muito bonito quando é com os outros. Mas é muito bonito quando é com uma ideia que você acha absurda. Mas quando outros acham a sua ideia absurda, e aí? E vai chegar esse fica momento. Complicado. Vai chegar esse momento. Você não é indestrutível. Ninguém a gente está no momento aqui, principalmente no Brasil, com muita polêmica em relação ao papel do STF nisso. E é até perigoso falar isso aqui de qualquer maneira na internet hoje em dia. Usando fatos, vamos lá. O STF está sendo inconstitucional. O objetivo do STF é ver se o parlamento está seguindo a Constituição que temos. O exemplo que eu gosto de usar... Que é, eles não estão tirando os direitos e os deveres que estão dentro da Constituição. Eles não estão fazendo leis e ações que tirem os deveres e os direitos vistos na Constituição. Eles deveriam ser os guardiões da Constituição. Exato. Eles não são advogados, eles não são parlamentares. Eles não devem criar leis e mudar legislações vigentes, que é o que eles fazem. E outra coisa, o nosso país, o Brasil, isso é favorecido pela nossa Constituição de 88, que é uma merda. É uma bosta essa porra. Aquilo ali tem 250 artigos. Tá sendo adicionado mais. E 200 mil emendas. Que elas se contradizem entre si. Uma emenda bate com a outra. A gente tem milhões de leis diferentes. Milhões de leis diferentes. Estatutos diferentes. A gente tem uns 3, 4 estatutos diferentes. Vários, bem mais. E é um estado tão inchado que permite esse tipo de atuação das nossas instituições públicas de maneira que elas consigam usar brechas para poder favorecer os seus interesses. Então, por exemplo, existe o nosso artigo 53 que fala o seguinte: um político ele só será preso se ele for pego em flagrante de crime inafiançável. Pronto. Aí ele vai preso. Caso contrário, ele entra num processo jurídico extenso. Mas ele vai preso se ele for pego em flagrante de um crime inafiançável. E tem uma lista de crimes que são inafiançáveis. Mas o STF já ordenou a prisão de 2 deputados, são mais, tá? Mas eu vou pegar 2. De polos políticos diferentes, inclusive. A gente tem o Delcídio do Amaral
que era do PT, e a gente tem o Daniel Silveira, que era do... Esqueci o partido agora, mas era o partido que era do Bolsonaro. PL. O PL. Ele participou de outro também, né? Não faço mais ideia. Enfim. Mas esses dois foram ordenados à prisão do STF. E eles estavam em flagrante de crime inafiançável? Na verdade, no caso do Daniel Silveira, ele gravou um vídeo xingando os ministros do STF. E no caso do Delcídio do Amaral foi uma decisão do STF também. E nos dois casos, eles colocaram que o entendimento deles era de que as declarações dos deputados, na época, e as suas ações, configuraram uma ameaça à democracia e que, portanto, eles estavam parte de uma... Como é que é o nome? Eles faziam parte... Não. Era uma organização criminosa. E uma organização criminosa significa que você está sempre perpetualmente dentro dela, então aquilo de você estar em flagrante de um crime inafiançável, se você está fazendo parte de uma organização, você está sempre em flagrante. Então é uma brecha para poder prender pessoas. Então isso vem acontecendo. Isso é bizarro por duas coisas, porque eles estão sendo a vítima, o juiz e o advogado. Sim, eles estão advogando sobre os casos nos quais eles mesmos são as vítimas, muitas vezes. Isso é anticonstitucional. Isso é contra... E outra coisa... Isso cospe... Eu peguei... Calma aí, isso cospe em manual do direito. Sim. Não é manual da Constituição, é o direito. E outra coisa, eu peguei exemplos específicos de deputados, porque eu peguei um de esquerda e um de direita. Porque isso já aconteceu com os dois lados. Então não importa se você agora tá dando risada porque o Bolsonaro foi preso. E eu não tô aqui pra defender Bolsonaro. Deixar claro. Eu não tô aqui pra defender Bolsonaro. Eu não acho o Bolsonaro um bosta. Mas, ao mesmo tempo, eu também não vou nem entrar no mérito da prisão dele. Né, disso que eu tô falando, de exemplo de outros dois. Mas, ao mesmo tempo, isso vai chegar no seu lado político. Sim. Então, enquanto você tá ali falando que o STF é o guardião da nossa Constituição, porque ele tá sendo antifascista, porque não sei o que, não sei o que. Ele tá sendo anticonstitucional. Ele tá protegendo os interesses deles mesmos, e não os interesses da nação. Como sempre foi feito aqui no Brasil, como a nossa república sempre vem fazendo, desde que ela foi proclamada. Sim. E aquela questão... Não somos... O que eu falei antes não foi a opinião de Marcela, foi a opinião de professores de direito. O professor de direito de 2 dos ministros falou isso. Que eu escutei da boca dele. Então não é pouca coisa em si. E é um estado muito triste. Porque a gente vê literalmente uma perda de liberdade. Sim, isso é a perda de liberdade. Não é apenas o fato de alguém estar me impedindo de ir para algum lugar, mas assim, dependendo da minha opinião, sim. Eu preciso viver em uma sociedade na qual eu consiga falar que uma instituição política da minha sociedade, se eu quiser eu posso falar que ela é corrupta. Eu vou ter que provar? Na teoria eu vou ter que provar. Mas ao mesmo tempo, ser preso por ter falado, por exemplo, que eu desconfio de uma instituição política no meu país, usar esses argumentos idiotas de nós temos que proteger a nossa soberania popular, nossa soberania da nossa nação, porque tem alguém questionando o papel, sei lá, do STF, ou do STJ, ou do TSE, ou do Congresso. Que eles não são eleitos popularmente. Eles foram colocados naquele cargo. Sim. A população não colocou eles. O STF, sim, o STJ, mas é o nosso parlamento, o nosso Congresso. Eu não posso questioná-los, eu não posso questionar os representantes políticos da nação, porque isso é um golpe à soberania. Não é assim que se usa soberania, não, cara. Não é um pequeno grupo que domina um país e que elege. Exato, soberania não é um pequeno grupo elitista que vai determinar o que as pessoas podem falar ou não por causa do medo de uma queda da nação, de um enfraquecimento da nação. Sim. Não tem nada a ver com isso. E até a questão... A soberania, ela é reforçada por esses debates. Sim, e até usando a questão também da própria Constituição. O que eles fizeram poderia claramente cair em difamação. E difamação é um crime fiançável. Então, olha como a Constituição é um pouquinho falha. Se eu falo, por exemplo, assim, eu acho que a nossa democracia não funciona. Fato. Eu posso simplesmente
prender a pessoa que fala isso, porque é um ataque à soberania. Ou eu posso sentar com ela numa mesa de debate e conversar, e eu tenho certeza que independentemente do resultado do debate, a soberania será reforçada. Exato. Porque se a gente descobrir realmente que o nosso processo democrático não funciona, ele tem que ser substituído. Isso reforça a nossa soberania de entender onde estamos errados e corrigir. Se por meio de nossos debates a gente perceber que não, a pessoa que está acusando está errada, então a gente tem amplos argumentos que a gente acabou de descobrir que a gente pode reforçar a nossa soberania ainda mais. E não simplesmente prender as pessoas. Sim, e outra coisa, como a gente falou no último episódio sobre filosofia antiga, o que podemos aprender com filosofia antiga, também está aqui em cima, que é a sociedade e a cultura, ela evolui com troca de ideias. Sim. Muitas ideias, tecnologia, mercado, eles evoluem com a troca de bens, troca de ideias. Sim. Se você se acha superior, talvez você nem seja, do que o outro, e você vê, pra que eu vou conversar com esse pobre coitado, com essa plebe, esse ignorante? Por quê? Eu sou muito melhor do que ele, por que eu tenho que educá-lo? Eu vou prendê-lo. Você está fazendo tudo, você está indo contra tudo o que levou a gente até hoje. Sim, é claro. Isso também, agora a gente entra no livre mercado também. A gente não necessariamente vai abordar questões econômicas muito complexas, porque, sinceramente, a gente não estudou o suficiente para falar isso. Exato. Mas a gente entende alguns dos argumentos. E eu entendo os argumentos favoráveis à livre troca de bens e ao livre mercado, a livre pessoas que conseguem atuar livremente. Então, por exemplo, qual é o setor que mais avança e produz avanços significativos de melhora de qualidade de vida? É o setor tecnológico. Tecnologia e farmácia. Tecnologias. E é o setor menos regulado da economia. Sim. Então, sim, até certo ponto, a falta de uma regulamentação estatal mais branda para deixar as pessoas pensarem, terem ideias e colocarem essas ideias para jogo e desenvolverem projetos e produtos que vão melhorar a qualidade de vida do ser humano é essencial. Porém, eu também tenho uma visão um pouco mais conservadora, não necessariamente progressista, de falar que o Estado tem que dominar o mercado como um todo, pelo amor de Deus. Ou como economia planificada, esse tipo de coisa. Mas eu gosto de pensar nos pequenos pelotões que o Edmund Burke falava também, e gosto de uma visão que o Roger Scruton fala bastante, que ele fala, entre o supermercado e o mercante da feirinha perto de casa, eu prefiro o mercante da feirinha perto de casa. Eu gosto de dar mais visibilidade e mais liberdade para essa pessoa, porque eu sei que na competição, a gente sabe que eventualmente quando os grandes conglomerados de empresas se reúnem e decidem, sei lá, tirar alguém do mercado, ou decidem fazer todo tipo de cartelizar, né? Gerar oligopólios, gerar cartéis, uma competição injusta, isso acontece muito, muito mesmo. E precisa de uma regulamentação. Sim. Precisa defender o pequeno mercante do grande mercante. Sim, até porque o grande mercante ele tem dinheiro infinito. Então ele consegue produzir em larga escala. Então ele consegue fazer as coisas mais baratas. Eu não estou sendo necessariamente comunista por falar isso. Ou socialista. Embora isso é uma pauta que socialistas possuem que eu até tenho um certo apreço. Que é, vamos defender o cara pequeno do cara grande. O cara grande já tem os meios para se defender. Sim. Ele já consegue contratar os melhores advogados. Ele já consegue garantir a sua liberdade de ação nesse meio competitivo do mercado. Ele tem os melhores equipamentos. Exato. O cara pequeno não tem. Então, sim, a gente precisa dar essa ajuda. Mas a maneira socialista de ver não é a única. Você não é um socialista necessariamente para acreditar nisso. Pode ser só mais conservador. Sim. E aquela questão... O tradicionalismo conservador costuma focar nos pequenos grupos, nos pequenos núcleos familiares, nos mercados de família, nas cooperativas de famílias. E aquela questão, você não é obrigado a ajudar nenhum dos dois. Você pode fazer o que você quiser. Porque liberdade é da escolha. Exato, também. Assim, ter apenas o pequeno não é liberdade. Sim. Você não foi livre, você foi obrigado a ir pro pequeno. Assim como ter o grande, você foi obrigado. Liberdade é muito de você poder escolher quais as opções estão na sua frente. Eu tenho a feirinha, eu tenho o grande mercadão, eu tenho tudo isso. E eu, usando a minha cabeça, usando meus 3 neurônios, eu faço contas, quero aquele. Sim. Hoje eu quero aquele. Achei legal esse. Então, lógico, eu preciso de dispositivos estatais para trazer uma competição justa. Eu preciso. Porque senão alguém vai crescer mais do que os outros e vai foder com o geral. É por isso que anarcocapitalismo é uma das maiores besteiras
Não, por isso e vários outros motivos, né? Temos por vários. esses vários outros motivos. Ninguém aqui é anarcocapitalista, entendeu? Isso aqui, Que essa realmente é a libertarianismo, pra mim, extrema-direita. é um negócio muito sem sentido algum. Não, Colocar isso é- toda a esperança Na boa vontade na do boa outro. vontade de todas as partes que vão ali É uma utopia, no vamos falar a mercado. verdade, é uma Cara, utopia. um grande mercado como a grande sociedade do mundo É uma utopia. é uma utopia tão grande quanto é o comunismo utópico também. Exato. Que Marx já falava que era utopia também. Exato, mas e nas questões de mercado, o que a gente está falando então? Você precisa ter a liberdade de escolha também. Então, assim, de novo, aquele jogo entre direitos e deveres. Sim. Entre os direitos que você dá para as pessoas e os deveres que ela tem que ter para si mesma e com os outros. Sim. Hoje em dia, eu acho que a gente foca muito em direitos. Muito mais. Muito. Do que o necessário, eu diria. As pessoas acham que criar uma lei artificial para proteger os direitos de alguém vai realmente fazer com que aquilo seja colocado em prática. Sendo que, primeiro, se você foca apenas numa luta por direitos, você esquece que tem pessoas que precisam fazer com que os seus direitos existam. E essas pessoas têm um forte senso de dever. E tem um regulador. Exato. Exato. Que esse é o problema. Aqui no Brasil a gente gosta muito de fazer leis idiotas por ocasião. Lei Felca. Lei Felca. Eu não necessariamente vou criticar toda a lei, necessariamente. Mas a gente gosta de ficar criando... A gente já tem 10 milhões de leis. E a gente sente a necessidade de criar mais. Por quê? Porque as 10 milhões que a gente tem não funcionam. E sem brincadeira. Se direitos por si só, se essa luta por direitos realmente funcionasse, o Brasil seria o país mais progressista e o país mais avançado da história da humanidade. A gente tem milhões de leis. O importante é você ter o mínimo de direitos necessários para você contemplar as pessoas que você quer contemplar e depois focar nos direitos que essas pessoas, nos deveres que essas pessoas têm que ter para consigo mesmas e com os próximos, entende? Sim. Então tem países que têm muito menos leis que a gente e funcionam muito melhor, têm uma qualidade de vida muito melhor e conseguem estender os seus direitos para pessoas que aqui no Brasil não tem. A gente tem muitas lutas de grupos minoritários. Identitários e também minoritários, de minorias políticas que querem assegurar seus direitos. E embora essa luta de certos pontos de vista seja justa, se a gente não pensar também nos deveres que todos temos que ter juntos, a gente vai criar mais e mais leis inúteis que não vão servir para nada. E elas vão se rebater. E elas não vão garantir aquilo que você quer que elas garantam. Porque assim, beleza, você lutou para que tenha um projeto de lei que consiga ter ali o direito para a classe social que você está lutando a favor. Quem vai garantir que isso vai ser colocado em prática? Que no próximo governo não vai ter outra pessoa que vai fazer uma outra lei que negue a sua. Você precisa ter a noção de deveres também para você sustentar essas leis que foram criadas. Sim. E parar de ficar criando tantas milhares de leis. E a gente precisa ter uma mudança muito grande assim na nossa Constituição. Também. Mas a gente não vai nem adentrar nisso. Não. Acho que a gente já deu uma palhinha disso. E é uma outra questão também que, novamente, sem brincadeira, que você é tão inútil como pessoa que o Estado precisa dizer o que você precisa falar, dizer o que você precisa fazer, e você não tem capacidade de escolha de decidir como criar o seu filho? Do que você comprar na rua, do que o seu filho e do que você consegue ver na internet. É sério que você é tão inútil desse jeito? Eu não quero ser uma pessoa que dependa de outras para falar assim, isso daqui eu não posso comer porque eu vou estar comprando de uma pessoa que o Estado não gosta e não aprova. Então, eu vou ter que comprar desse daqui, né? Porque é contra a lei comprar daquele outro. Sim. Mas eu não posso abrir esse aplicativo e eu não posso pensar tal coisa porque isso daqui é um crime. Então, eu acho que eu não devo, né? Então eu devo pensar isso daqui e falar isso daqui. Puta que pariu, você não é livre novamente. Exatamente. E a gente tá num momento histórico que a gente tem mais liberdade do que outras pessoas que vieram antes da gente. A gente gosta de esquecer isso. Sim. Nós temos muito mais liberdade do que outras pessoas tiveram ao longo de toda a história humana. Em grande parte por causa da internet também. Sim. A gente tem isso daqui é uma liberdade. A liberdade da gente pegar o celular, abrir o aplicativo chamado iFood, pedir uma comida de qualquer culinária possível dentro da cidade, é uma liberdade. Sim, assim, a gente tem esse panorama onde a gente tem muita liberdade, a gente está lutando por certos direitos, e eu entendo sim que a liberdade, no sentido de a falta de uma coerção, então, por exemplo, eu não estar sendo escravizado,
é uma parte da liberdade. Sim. Então, o que certos grupos de minorias políticas vão falar? Não ter uma pessoa dando uma chibata nas minhas costas. É bem legal, né? É bem legal. Mas é mais legal ainda quando eu sou tratado como outras pessoas, que também nunca nem passaram por isso. Então, pessoas que... então, assim, eu ter os direitos dessas pessoas, não apenas a falta não apenas não ter alguém me escravizando, mas também ter os mesmos direitos das pessoas que não foram escravizadas também. E você tem essa disparidade. Eu entendo isso. Mas a gente precisa reconhecer também que nós estamos melhores, por incrível que pareça, aqui no Brasil do que em outros países do mundo que existem hoje em dia e que existiram no século passado. Cara, o Congo, acabei de falar, mencionei nesse episódio, o Congo tem mina, tipo, tem criança sendo obrigada, escravizada pra trabalhar em mina. A Ayaan Hirsi ali, ela escapou da Somália, onde ela teve aquela cirurgia horrível quando criança, que tira pedaços do órgão sexual feminino, e ela escapou de lá, e ela virou uma ativista anti-islâmica, e também veio para os países europeus. Ela ficou surpresa com coisas muito simples, como, por exemplo, nossa, eu fui num ponto de ônibus esperar o ônibus chegar no horário que era para chegar, e ele chegou na hora. A gente tem muitas liberdades, que a gente esquece que a gente tem. E pessoas, que isso é uma lição muito importante também, de um livro muito bom que eu li também, que é o do George Orwell, que é o... Não vou nem falar de Revolução dos Bichos, ou 1984, vou falar de O Caminho para o Eden Pier. Esse livro é bom. Que é um livro onde o George Orwell vai contar como as classes trabalhadoras da época da Revolução Industrial, da Inglaterra e da Grã-Bretanha, mas principalmente a Inglaterra, na época da Revolução Industrial, estavam vivendo, né, nas minas de carvão, ali os carvoeiros ali trabalhando no carvão. A vida dura dessas pessoas que tinham um forte senso de dever estar fazendo aquilo para sustentar suas famílias e ganhar uma mixaria em troca disso, e que hoje em dia a gente... E que, assim, erigiram a sociedade da época. Eram pessoas que estavam ali... As nossas liberdades foram garantidas por pessoas que estavam se matando de trabalhar para que isso pudesse acontecer. Exato. Então, eu tenho um forte ceticismo com pessoas que olham para a história humana até agora e falam assim... Porque certos grupos específicos foram esquecidos, então isso não serviu para nada. Calma. A vida é difícil, a vida é sofrida, o mundo é complicado, pessoas ficam de fora, acontece, o que não significa que a gente tenha que esquecê-las. Mas a gente não pode simplesmente olhar para toda a nossa história e falar: isso foi apenas várias pessoas nos oprimiram ao longo de vários e vários séculos, e agora a gente está aqui e a gente está tentando impedir que outras pessoas sejam oprimidas também. Não, a gente teve um grande curso de muitos pensadores, de muitas pessoas, até legisladores garantindo liberdades fundamentais pra gente, muitas vezes pagando preço com suas vidas. Sim, literalmente sendo presos. Literalmente. Mortos por conta disso. Sócrates acabou morrendo por esse motivo. Jesus Cristo foi por esse motivo também. Então, assim, muitas pessoas garantiram liberdades fundamentais pra gente, e muitas vezes, infelizmente, não foi possível abarcar todo mundo. Sim. Então, enquanto outras pessoas tinham liberdades sociais, outras pessoas ainda estavam sendo escravizadas. Sim. E infelizmente isso aconteceu. E a gente conseguiu, em muita parte do mundo, principalmente aqui no Brasil, por exemplo, a gente conseguiu extinguir essa escravidão. Ainda ocorrem consequências nefastas por conta dela. Existem pessoas que sim, têm menos direitos do que outras. Existem pessoas que são tratadas diferentes, a gente sabe disso. Existe uma luta por esses direitos, mas a gente não pode esquecer do árduo trabalho que os seres humanos tiveram para a gente chegar até aqui, e a gente continuar tendo esse árduo trabalho para que a gente consiga progredir ainda mais. Eu não gosto de olhar para trás na história humana e entender apenas como uma visão de fomos oprimidos até aqui. E somos melhores hoje em dia do que eles. Exato, na nossa concepção de pensamento. Porque, cara, você tem que levar em consideração o contexto histórico. Você só se acha melhor do que as pessoas do passado porque você está usufruindo das lutas delas. Sim, e você provavelmente está usufruindo dos esquecidos. Exato. Como, por exemplo, os carvoeiros. Exato. Pessoas simples, comuns, que lutavam para garantir energia pra gente, enquanto a gente não tinha meios necessários para conseguir energia de outra forma. Transporte, porque muito dos trens que levavam bens e pessoas era carvão. Exato. E o que eles sofriam ali naquelas minas de carvão, cara? Nossa, tem descrições bem apuradas. Que ele viveu ali. Exato. Mas... O George Orwell viveu ali, conviveu com essas pessoas ali, né? Então é um livro muito bom, O Caminho para o Eden Pier. É um livro que faz você pensar sobre as pessoas que lutaram por liberdades comuns e confortos comuns que a gente tem hoje em dia, e a gente
finge não ter gratidão por essas pessoas, porque a gente fala que foi tudo uma grande história de opressão até chegar aqui. Sendo que sim, pessoas tentaram oprimir a gente. Ainda conseguiram. Tentam e ainda tentam, e pessoas ainda oprimem. Mas isso não quer dizer que todos os seres humanos que existiram antes dos esclarecidos dos anos 60, que lutaram pelos direitos das minorias, todos antes deles eram pessoas horríveis. Cara, não, as lutas vão acontecendo. Cara, antes do século, sei lá, antes do século XIX, ninguém tinha liberdade, cara. Ninguém tinha liberdade como a gente tem hoje em dia. E muitas vezes as pessoas eram presas até mesmo até classes. Porque isso é uma coisa que muitos filmes, tanto de época quanto de romance, etc., histórias tratavam, que era até mesmo os aristocratas, eles não tinham a liberdade de casar com quem eles queriam. Sim. Porque eles eram obrigados a casar com X pessoas dentro da mesma classe, sem o menor sentimento, para manter o legado. Eles não eram tão livres assim. Sim, hoje em dia é impensável você falar que então, o meu pai vai decidir com quem eu vou casar. E o que ele vai decidir é pelo bem da família. Sim. E isso ainda acontece em alguns lugares. Na Índia, isso acontece em algumas castas, porque lá tem sistema de castas. Exato. Em alguns lugares do Oriente Médio, isso acontece com pais vendendo filhos menores de idade para pessoas pelo bem da família, ou pelo bem dela. Então, isso assim, não é liberdade, gente. O que eu gosto de pensar só é que, assim, a gente tem que ter uma certa gratidão de onde a gente chegou até aqui. Mesmo com todos os percalços, entende? Não é perfeito. Existem muitas pessoas que estão tentando lutar pelo direito de outras pessoas de serem reconhecidas, de serem vistas. Não só... Enfim, eu não gosto dessa noção de interpretar os seres humanos dessa forma. Eu gosto de dar o crédito onde ele merece. Entendeu? Sim, existiram pessoas horríveis, existiram muitas pessoas boas. Os frutos das pessoas boas é o que a gente tem hoje em dia. Sim. Contaminado em parte pelas coisas ruins, mas a gente vai identificando e tentando diminuir a falta de liberdade que a gente tem hoje em dia. De todas as formas que a gente tratou a liberdade aqui, a gente trata a liberdade como uma liberdade de você agir dentro das regras de um determinado jogo. Sim. Porque, de novo, a gente não escolheu a maneira como a nossa estrutura social funciona. Que é por isso que muitas pessoas vão falar aqui, sei lá, os libertários vão falar imposto é roubo, porque a gente não escolheu o nome. Pagar imposto. É literalmente o nome, você é imposto a pagar. Eu nunca decidi pagar o imposto, que não sei o quê. Cara, é por isso que a gente tem algo chamado continuidade social. Se a gente tivesse que a cada geração de pessoas ter que retrabalhar as nossas leis para agradar a gente nunca ia evoluir. E é por isso que pensar na unidade social básica como indivíduo é problemático, porque na próxima geração de indivíduos vai ser diferente. Eles vão poder falar que, como eu sou unidade social básica, eu posso remanejar as leis de novo. Mas o importante é a gente pensar que a gente tem famílias. E é por meio das famílias que a gente tem tradições que vão passadas. E nos é legado algo. Sim. Nós nunca escolhemos 100% de onde a gente está. Né? Então, a gente recebe um legado. E o importante é a gente pegar o que tem de bom e o que tem de ruim, e não ficar reclamando de decisões, de ideias completamente inúteis, como o imposto é roubo. Tá, meu amigo, como que o Estado vai conseguir fazer o que ele precisa fazer? Você vai realmente colocar nas mãos dos indivíduos, só vai pagar imposto quem quiser pagar imposto. Ninguém vai pagar, o Estado vai falir, não vai ter mais sociedade. Ah, que legal, não, mas é assim que tem que ser, porque anarcocapitalismo é legal, não sei o quê. Nada a ver. Não. Nada a ver. Então, assim, é uma liberdade dentro de um jogo pré-definido. E o ideal é a gente tentar trabalhar para que as condições da próxima geração elas trabalhem dentro de um jogo pré-definido que seja bom para elas. Sim, e até porque o objetivo... é formular os melhores jogos possíveis para os nossos filhos. Sim, e o objetivo desses jogos é fazer com que a nossa vida, que a vida da próxima geração, seja menos fodida do que a nossa. Sempre assim. Que é o que a gente sempre vem fazendo desde a aurora da humanidade. Exatamente. Quem viveu no século XIX ou no século XX ia olhar pra gente hoje em dia no século XX e falar assim, caramba, ainda bem. Putz, que bom que eu consegui fazer você tá bem. Exato. E é nosso dever, não é nosso direito, é o nosso dever como ser humano, como sociedade, daqui a poucos anos, daqui a algumas décadas, a gente poder olhar para a próxima geração e falar assim, caralho, eles estão melhores que a gente. Sim. Então, assim, eu gosto muito de Freud quando ele fala sobre liberdade. Porque Freud vai falar o seguinte, a liberdade é assustadora.
Porque liberdade implica responsabilidade. Porque se eu sou uma pessoa livre, eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu estou fazendo. Que é a parte dos deveres, que muitas pessoas que lutam por direitos hoje em dia gostam de fingir que não existe. Sim. A parte de você ter deveres. E isso causa ansiedade, e muitas pessoas vivem em condições onde elas preferem ser coagidas. Elas preferem ter a sua liberdade diminuída porque assim elas não precisam responder pelos seus atos. Porque responder pelos seus atos é muito assustador. As pessoas falam assim, nossa, eu tenho medo de descobrir que a minha vida não tem sentido. Não, eu acho que não. Eu acho que você tem medo de descobrir que a sua vida tem sentido. Porque se você descobrir que existe um sentido na sua existência... Você tem que comparar a sua vida com base nisso. Você tem que ter responsabilidade perante ela. Então pessoas, essa onda de niilismo que a gente está vendo hoje em dia na modernidade, são pessoas que, ao meu ver, não é que elas... eu aceitei a realidade como ela é. Eu sou honesto em relação à realidade, porque eu entendo que a realidade não tem sentido. Não, você é fraco pra caralho, porque você tá pegando aquilo que você tem de mais importante, que é a responsabilidade que você tem de agir bem em relação a si mesmo, em relação às outras pessoas que você conhece, e você tá criando uma frágil e fraca crença para se proteger disso. Sim. Porque você tem medo da sua responsabilidade. Então você finge que a vida não tem sentido para você não precisar agir. É muito fácil viver de maneira niilista, cara, porque é só se joga aí no chão e não vive então, cara, se nada tem sentido. É muito fácil viver assim. Jogar a responsabilidade nos outros quando é necessário. Sim. Se você acredita que a vida não é niilista, então você que haja aí. Eu encontrei a verdade, não sei o quê. Você só é uma pessoa arrogante. Você é fraco, você é frágil, você é uma pessoa muito frágil. Sim. Você não é resiliente. Você é tão frágil de quem, tipo, comparado com outra pessoa que não consegue decidir o que ela vai fazer e precisa do Estado decidir isso pra ela. Exato. É importante você sair dessa casca niilista, entende? E, lógico, não é todo niilista que vai falar pra você que a gente precisa ser inativo, né? Mas, ao mesmo tempo, essa ideia de a vida não tem sentido, não sei o quê, parece esse medo de responsabilidade. Pra mim, parece isso. Sim. Quem falava muito também, talvez seja conterrâneo do Freud, que era o Sartre, que ele falava que a liberdade é angustiante. Contemporânea, na verdade. Contemporâneo ou conterrâneo? Conterrâneo que mora no mesmo país, às vezes. O Sartre era francês, verdade. Contemporâneo. É. E que ele falava que muitos indivíduos procuram a não liberdade por conta dessa angústia também. Os dois estavam um bebendo da fonte do outro. Então, sim, Então, eu gosto dessa noção também, porque liberdade para agir não significa, ao meu ver, se a gente for unir as concepções antigas com a contemporânea, não é simplesmente você fazer o que você quer fazer. É fazer o melhor que você pode fazer com o que você tem. Sim. Que aquilo que Aristóteles falava, que aquilo que Platão falava. A gente não pode abandonar esses caras. Exato. E falar, não, a liberdade é simplesmente aqui para eu simplesmente decidir, assim, vamos lá. Liberdade social. Sim, ninguém pode obrigar você a assumir a sua responsabilidade. Tem que vir de você. É por isso que tem várias maneiras de pensar liberdade, como a gente falou lá atrás. Sim. Então, sim, o Estado não vai obrigar você a usar a sua vida de uma maneira produtiva. Ele não vai colocar uma arma na sua cabeça. A gente está simplesmente tentando contra-argumentar uma noção que você precisa ter por si só. Você tem que ter, juridicamente falando, o direito de gastar a sua vida de uma maneira inútil, se você quiser. Sim. É a sua liberdade. Enquanto isso não impacte os outros. Só que é difícil disso não impactar os outros. Imagina se você é um pai e você decide simplesmente, acho que a vida não tem sentido, então meio que foda-se. E aí você não cuida bem dos seus filhos. E aí, cara, que você exerceu sua liberdade, maravilha, você fudeu sua família inteira. Sim. Capaz de você fuder algumas boas gerações, não só do seu filho, não só a sua. Exato, e se forem crianças e você tá não tratando elas da maneira que elas precisam, você não tá alimentando elas, por exemplo, porque você acha que sua vida não tem sentido, então sim, aí o Estado tem que intervir, sim. Sim. Então, mas sim, se você for uma pessoa e você quiser, sei lá, se entupir de droga e não querer formar família, não querer fazer nada, e quiser morrer no meio-fio, eu luto pelo direito de você fazer isso. Sim. Mas de uma maneira consciente, eu também prego que as pessoas poderiam agir de uma outra forma. Sim, até porque, novamente, como eu já mencionei antes, liberdade é você poder escolher. Uhum. Se, por exemplo, tem uma pessoa que ela é forçada a não usar droga e ela quer usar droga, ela não tá sendo livre. Infelizmente.
Essa é a realidade. É por isso que a gente tem que pensar na liberdade moral também, que é aquela coisa de você escolher o melhor para você, porque senão você vai escravizar a si mesmo em relação aos seus desejos, aos seus instintos. Sim. Você tem liberdade social, mas aí você escravizou isso para uma droga, para um composto químico que te subjuga, ou para certos hábitos que são desfavoráveis para você e que te dominam. E isso te tira de liberdade, porque você não consegue escolher. Assim, nenhum viciado ele consegue escolher entre hoje é terça-feira, eu não vou usar droga. Não, ele é obrigado, porque o sistema nervoso dele, o sistema de prazer dele, o sistema endócrino dele tá pedindo isso. Exato, ele se escravizou. Ele é escravizado. Liberdade psicológica, liberdade de consciência, ele não tem mais, mas ele tem liberdade social. Por isso que liberdade social é uma das camadas. Exatamente. A gente não vai falar necessariamente agora, porque a gente também está próximo do final desse episódio, a gente não vai falar nem de livre-arbítrio, porque a gente já falou isso no episódio de natureza humana. Sim. Já tem nossas opiniões a respeito disso lá. Mas falando sobre essa liberdade moral, Carl Jung, por exemplo, e Carl Rogers falam o seguinte: você só tem liberdade de fato quando você consegue integrar a sua personalidade num conjunto harmônico, num conjunto harmonioso, onde você consegue impedir que seus instintos, por exemplo, instinto sexual, instinto de poder, instinto de fome, instinto da morte para Freud. Exato, instinto de morte para Freud, quando você consegue impedir que eles dominem a sua vida. É além da liberdade social. É o fato de é uma luta agora, não é uma luta externa, não é uma luta política. Sim. É uma luta interna. Sim. É uma luta com seus hábitos. De quais hábitos você vai alimentar e quais você vai simplesmente retirar de você. Sim. E quem fala, acho que uma pessoa que eu gosto muito também falando de liberdade própria e até moral, e também falava sobre você controlar em si um pouquinho os seus hábitos, e mesmo independente do seu campo externo, do seu ambiente, é tanto Frankl quanto Epiteto. Sim. Porque os dois sofreram escravidões, os dois não eram livres por um período da sua vida. Escravidões, não sei nem se existe. Eu também não sei, boa pergunta, né? Essa pergunta não parece uma palavra. Escravizações. Parece errado essa porra. Então, escravidões parece certo. Não, parece errado. Pá, porque escravizações parece mais certo do que escravidão. Eu não sei. Qual que é o plural de escravidão? Vai ter aquele momento tipo de tela pretinha com música engraçada. Mano, eu preciso realmente saber isso, velho. Escravidão. Plural. Plural de escravidão. Escravidões! Chupa. Sério? Não falei? Escravidão, escravidões. Fala mal. Que palavra feia da porra. Ah, porque escravização é melhor, né? Mano, não tem como isso aqui ficar... Não tem como plural de escravidão ficar bonito, cara. Escravidão por si só não é uma palavra feia pra caralho. Sartre era feio, e aí? Tamo aí. Existe gente feia. Não tô falando de gente feia, tô falando existe palavra feia também, ué. Acontece. Mas eu quis dizer que às vezes o fato da palavra ser muito feia é um instinto que eu tenho de achar que ela tá errada gramaticalmente, perdão. Mas enfim. Off topic agora voltando. Mas enfim, Frankl e Epiteto sofreram eles foram escravidões. Mas tanto Frankl quanto Epiteto eles tiveram períodos na sua vida que eles foram escravos. Epiteto nasceu escravo. Frankl ele viveu a Segunda Guerra inteira em campos de concentração por conta dele ser judeu. E os dois, em séculos diferentes, Epiteto antes de Cristo, Frankl século XVIII, XIX, século XX. Eles falaram que, por mais que o corpo esteja preso, a minha mente não está. Então eu consigo ter a escolha, eu sou livre na minha mente, eu sou livre dos meus pensamentos. Eu tenho poder moral. Que é aquilo que o George Orwell colocava em 1984. Eles podem tirar sua liberdade social. Sua física. Mas se eles não corromperam o seu espírito, eles não venceram. Exatamente. Porque às vezes a gente, realmente, se o Estado hoje decidir escravizar a gente aqui, vamos escravizar o Marcelo e o Caio do Farol Podcast. Que eles falaram mal do STF. Vamos colocá-los na cadeia. Eles vão vencer no sentido social da coisa, porque a gente não tem como enfrentar isso. Não, a gente não consegue. Mas a gente tem como não se corromper. Exatamente. E eu não vou me corromper não fazendo aquilo que o Frankl percebeu que outros prisioneiros do campo de concentração faziam, que era fazer acordo com os guardas para também escravizar os outros. Melhor. E escravizar os outros também. Eu posso não fazer isso. E eu posso também, como acontece no George Orwell em 1984, é uma luta muito, muito, muito complicada, né, de você tentar manter sua consciência quando querem acabar com você.
eu posso não seguir os ditames do grande irmão. Sim. Embora tentem quebrar meu corpo. Sim. Quebrem meu corpo, mas não quebrem meu espírito. E essa pessoa, que aconteceu também com santos. Santos, durante vários períodos da história da humanidade, e cristãos, eles foram presos, eles viraram escravos, eles sofreram torturas, assim como os judeus também sofreram, assim como os russos sofreram no Gulag. E a história inteira na humanidade teve isso. Em todo lugar do mundo teve escravidão. Todo lugar do mundo. Mas tiveram pessoas que eles falaram assim, a minha mente é livre, meu espírito é livre. Eu estou preso num campo de concentração, eu vou debater com outras pessoas sobre eu vou cultivar minha vida intelectual aqui no campo de concentração. Eu vou lembrar das coisas boas da vida. Eu vou lutar e eu vou superar. Mesmo estando fisicamente preso. Sim. Mesmo tendo o aparato moral. Mesmo tendo aparato estatal e social contra mim. Eu ainda sou livre porque eu ainda penso. Eu ainda tenho sensações, eu ainda tenho uma história de vida. Sim. E eu consigo escolher. Eu tenho a escolha de fazer algo melhor. E tem quando eu estava estudando para esse episódio, eu encontrei um neuro que em 1980 é chamado, se não me engano, Benjamin alguma coisa. Depois eu procuro o nome certinho. Que ele viu que nosso cérebro, ele tem milissegundos de ativação entre escolha e ação. Como se fosse um prompt sendo pensado e idealizado até ter essa ação. E para mim a liberdade é isso, tipo, é esse milissegundo de escolha. Que Kant, por exemplo, falava sobre a escolha moral. Sim. Que no final a verdadeira liberdade é a moral. Sim. Porque independente do aparato externo e dos seus interesses animalescos e de sobrevivência, como fome, como sexo, como medo da morte, etc., você ainda tem escolhas morais. Sim. E que você consegue decidir a sua vida e a vida dos outros por base nisso. Perfeito, perfeito. Acho até que a gente pode agora também, encerrando a discussão, eu achei que foi um ponto excelente. A gente pincelou o tema sobre liberdade. Das 3 liberdades, a gente falou da social bastante. A gente falou sobre a moral agora, na segunda metade aqui do episódio. E pro final. E a gente não falou do livre-arbítrio, que a gente já falou em outros episódios. De natureza humana, você pode assistir lá também. Exato. E vamos então tentar entender. O que é liberdade? Quer fazer seu parecer final? O que é liberdade então, Marcelo? Cara, pra mim, como eu acabei de falar, eu sei o que não é liberdade. Eu sei que a liberdade não é a ausência de limites. E por mais que, por exemplo, a gente tenha capacidades biológicas que talvez tirem essa nossa liberdade, como fome, como sede, como medo, como raiva, como angústia, como tesão, desejo sexual, possam tirar nossa pequena liberdade, como o Estado, tem a questão da parte social, como o Estado mesmo, podem ter pessoas com mais poder do que eu para poder tirar a minha liberdade do que falar, do que pensar, do que agir. Eu sei que tem pequenos momentos e milissegundos dentro do meu cérebro que eu consigo ter escolhas de poder fazer algo a mais. E como o Frankl, como o Epiteto falaram, a nossa liberdade moral e as nossas escolhas ditam o futuro de muita coisa. Sim. Então não é porque a liberdade não é ausência de limites que eu não posso ter escolha de fazer o bem, assim como eu também não posso ter escolha de fazer o mal. Porque a liberdade justamente é isso, é o poder escolher fazer o que eu achar certo ou o que eu achar errado. Mas eu tenho que saber que tem consequências. Sim. Eu diria que liberdade é a capacidade de escolher qual cruz que eu vou carregar. Então eu penso na liberdade dessa forma. Então, se eu consigo escolher qual veneno eu vou tomar, porque a vida é difícil, a vida é complicada, não é apenas sobre o que eu quero fazer de bem para mim necessariamente, é sobre o que eu posso fazer de útil e sobre qual caminho que eu vou tomar. E independentemente do caminho que a gente escolher, a gente vai acabar sofrendo, a gente vai ter nossos desafios, a gente vai ter percalços, muitas vezes enormes, que a gente vai achar que a gente muitas vezes vai duvidar da nossa capacidade de sobrepujá-los, mas existe muito mais na nossa força do que a gente imagina ter. E eu entendo que a nossa liberdade é justamente isso. Eu sou livre quando eu posso escolher qual cruz eu vou carregar, qual problema eu vou tentar resolver,
qual situação absurda eu vou tentar, qual situação caótica eu vou tentar ordenar. E é isso que a gente sempre vem fazendo ao longo da nossa história. Acho que essa é a liberdade que mais importa e ela une esses tipos de liberdades diferentes também. Você precisa ter uma certa liberdade social para isso. Você precisa ter liberdade, você precisa ter um certo livre-arbítrio para isso, que eu acredito que a gente tem. E você precisa construir essa sua liberdade moral por meio dos seus hábitos, das suas ações, né? Então, e você que está assistindo agora pode começar agora também, porque, como a gente falou, você é mais livre do que qualquer um de seus antepassados, jamais foram. Exato. Então você que está aqui provavelmente está assistindo a gente é brasileiro, então você pode começar hoje, você pode escolher o que vai fazer com a sua vida pensando em qual problema que você vai resolver. Ao invés de simplesmente tentar garantir o maior benefício material para a sua vida, você pode pensar qual cruz que eu vou carregar, qual dilema que eu vou tentar resolver. Isso traz um pouco de sentimento, talvez isso você pense que você vai estar sendo menos feliz pensando dessa forma, mas o que importa talvez não seja necessariamente a felicidade, mas o quanto que você consegue trazer de significado para sua vida. Então, combater esse niilismo e pensar assim, a nossa vida tem mais significado quando a gente tem um grande problema para resolver. E a liberdade que eu tenho de poder carregar essa cruz, de poder carregar essa pedra, como Sísifo também, é o ideal para a gente poder construir o que quer que seja útil e construir um legado bacana para os nossos filhos que vão chegar depois e vão assumir o manto depois da gente. Então, eu acho que isso é o mais importante. Isso é o definidor da gente também. E que a gente falou bastante disso também no episódio de Natureza Humana também, mas eu acho isso muito importante. Então, reflexões sobre liberdade normalmente me dão esse gás para tentar pegar, ok, eu realmente posso escolher dentro dos meus interesses. Você tem variados interesses, você que está assistindo a gente, você pode determinar dentre eles qual que é o mais digno de você perseguir ao longo de toda a sua vida e que vai dar maior satisfação e maior benefício não só para você, mas para as outras pessoas. Então, eu acho que é por aí. Essas reflexões por liberdade me levam sempre nesse lugar. Então, é isso. E a gente meio que finaliza aqui a nossa discussão sobre liberdade. Se você gostou, dá um like aqui, um joinha pra gente entender. Comente, compartilhe. Exato, comente o que você acha que faz sentido comentar aqui, seja para concordar ou discordar com a gente também. Liberdade de expressão, afinal de contas, a gente não vai excluir seu comentário. Se você gostou do que assistiu e acha que alguém se beneficiaria dessa conversa também, outra pessoa que você conhece, compartilhe também com quem você acha que faz sentido assistir isso aqui. Se você quiser acompanhar a gente aqui também, a gente traz discussões desse tipo toda semana. Toda segunda-feira a gente está aqui com novas conversas, novas questões importantes. E é isso. É isso. Obrigado por ter assistido a gente até aqui. É isso. Não seja um cuzão e queira tirar a liberdade dos outros. E sempre imagine... A não ser que elas falem que não gostem do Farol Podcast. Exato. Aí você pode tirar a liberdade dessas pessoas. A gente aprova. Se alguém assistir o nosso episódio e falar assim, não gostei muito, aí dá pra cercear essa liberdade aí. Acho que a gente pode prender, pode zoar, A gente tem que fazer igual a Laranja Mecânica e colocar assistir assim, ó. Tipo, assistindo várias horas. Bota os caras assistindo assim, vários episódios para o podcast. Vamos fazer lobotomia com ele. Exato. Liberdade cerceada apenas no que se refere ao nosso podcast. Exato. E imagine se isso for feliz. Ah, sim. É isso. Porque a vida sempre vai ter problemas e você tem liberdade de querer resolver eles ou não. Vai de você. É isso, gente. Valeu e até mais.